Alagoas, votou contra os trabalhadores Benedito de Lira, do PP. No Amapá, o nome do traidor é Davi Alcolumbre, do DEM. O povo do estado do Amazonas nunca mais deve votar em Omar Aziz, do PSD. Baianas e baianos nunca mais darão um voto a Roberto Muniz, do PP. Os cearenses não reelegerão Tasso Gereissati, do PSDB, ao Senado Federal, e muito menos Eunice Oliveira, do PMDB, que presidiu toda essa palhaçada. No Distrito Federal, Cristóvão Buarque, do PPS. Já no Espírito Santo, Magno Malta, do PR, Rose de Freitas, do PMDB. E Ricardo Ferraço, do PSDB, traíram os trabalhadores. Em Goiás, os senadores que votaram contra o povo foram Ronaldo Caiado, do DEM, e Wilder de Moraes, do PP. No Maranhão, os 3 senadores votaram contra o povo brasileiro. Ou seja, você maranhense, se a pessoa já é senadora, não presta para receber o seu voto. Os senadores que traíram o povo foram Edson Lobão e João Alberto Souza, ambos do PMDB, e o senador Roberto Rocha, do PSB. O Mato Grosso vive a mesma situação. Os 3 senadores votaram pela destruição dos direitos das brasileiras e brasileiros. São eles Cidinho Santos, do PR, José Medeiros, do PSD, e Wellington Fagundes, também do PR. No Mato Grosso do Sul, também não se salvou nenhum senador sequer. Os 3 traíram a população. Pedro Chaves, do PSC, Simone Tebet e Valdemir Mota, os 2 do PMDB, votaram contra você. Em Minas Gerais, os 3 senadores juntos não valem uma cibalena vencida. São eles Aécio Neves, do PSDB, Antônio Anastasia, do PSDB, e Zezé Perrella, do PMDB. Já no estado do Pará, Jader Barbalho, do PMDB, e Flecha Ribeiro, do PSDB, votaram contra os seus direitos, por isso essas desgraças nunca mais terão o voto do povo. Paraibanos, meus queridos, aí da Paraíba também não se salvou ninguém, ou seja, vocês não devem reeleger nenhum dos 3 senadores do estado, pois os 3 querem mulheres grávidas trabalhando em local perigoso. São eles Cássio Cunha Lima, do PSDB, José Maranhão e Raimundo Lira, ambos do PMDB. Os senadores pernambucanos que traíram vocês que votaram neles são Armando Monteiro, do PTB, e Fernando Bezerra Coelho, do PSB. No Piauí, pelo amor de Deus, nunca mais votem em Ciro Nogueira, do PP, e Elmano Ferrer,
do PMDB. No Rio de Janeiro, Eduardo Lopes, do PRB, traiu a classe trabalhadora. No Rio Grande do Norte, os senadores traíras são Garibaldi Alves, do PMDB, e José Agripino Maia, do DEM. No Rio Grande do Sul, por favor, nunca mais votem na senadora Ana Amélia, do PP, nem em Lazier Martins, do PSD. Em Rondônia, votaram contra os trabalhadores e trabalhadoras 2 senadores, Ivo Cassol, do PP, e Valdir Raupp, do PMDB. Em Roraima, esse aqui não tem que ser eleito novamente nem para síndico, nunca mais votem em Romero Jucá, do PMDB. Em Santa Catarina, os 3 senadores são traidores. São eles, Dalírio Beber e Paulo Bauer, do PSDB, e Dário Berger, do PMDB. E São Paulo vai renovar seu quadro de senadores. Afinal de contas, os 3 senadores de São Paulo votaram contra o povo trabalhador. Ayrton Sandoval e Marta Suplicy, do PMDB, e José Serra, do PSDB. Por fim, no Tocantins, os senadores terríveis que querem que a gente trabalhe feito escravo são Ataídes Oliveira, do PSDB, Vicentinho Alves, do PR. Compartilhe essa listinha para que todo mundo, de todos os estados, saiba com quem está lidando em 2018. E vamos fazer valer a máxima que foi espalhada aos 4 cantos do Brasil. Quem vota contra o povo não terá o nosso voto. Marum foi vaiado pelo público presente na Câmara dos Vereadores de Campo Grande, na manhã da última segunda-feira, dia 8 de maio. Solicitamos atenção, respeito às demais inclusão das autoridades e ao público que aqui está. O político foi um dos convidados do seminário que discutiu o futuro do esporte na capital e teve seu discurso interrompido pela manifestação da população, que se mostrou contrária à reforma previdenciária, proposta na qual Marum é o presidente da comissão especial que analisa o projeto. Por conta das vaias, Marum acabou desviando o tema proposto pelo encontro para discursar sobre a reforma. Os manifestantes chegaram a pedir para que o político se retirasse da Casa de Lei. Senhor prefeito Marcos Frade, secretário Rodrigo, muito obrigado pelo convite que me fizeram para que eu aqui estivesse.
a princípio, é uma reação democrática. É claro que um pouco deselegante, mas nada que possa vir a mudar a opinião de um deputado como eu, que não ando numa busca irresponsável do aplauso fácil, e sei que nesse momento é necessário reformar a nossa Previdência. Eu recebo essa contrariedade como uma situação normal, tá? Mas a verdade é uma só. Nós todos brasileiros teremos que nos sacrificar um pouco, todos teremos que trabalhar um pouco mais para que o Brasil efetivamente tenha a chance de voltar a crescer e prosperar. A reforma continua nos mesmos moldes? Veja bem, nós já adequamos suficientemente o texto do governo, foram incorporados ajustes. Tá? Os professores, eu vi aqui uma reação muito forte, centrada em professores. Os professores já tiveram reconhecida as diferenças, as particularidades da sua atividade. Já existe uma diferença de 5 anos entre a aposentadoria minha, a aposentadoria sua, a aposentadoria do cidadão comum e dos professores. O professor pode se aposentar 5 anos antes. E eu penso que tentar, mesmo com vaias, obter uma diferença ainda maior, começaríamos a estar tratando de privilégios. E essa é uma reforma que existe para acabar com os privilégios. Então, eu vou ter que aposentar com 65 anos. Vocês se aposentarão com 65 anos. Os professores com 60. Eu entendo que mesmo que existam contrariedades, que realmente todos teremos que trabalhar um pouco mais, eu penso que isso já é suficiente. Quais são os próximos passos da reforma? Amanhã nós aprovaremos na comissão. O texto de base já foi aprovado. Amanhã nós encerraremos o trabalho da comissão votando os destaques, que penso serão todos rejeitados. E eu, na quarta-feira, no máximo na quinta-feira, quero entregar ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o texto aprovado na nossa comissão, para que ele sirva de base para a discussão que vai acontecer no plenário a respeito dessa aprovação. A reforma é necessária e não são vaias que, se pudesse resolver com vaia, eu até estava lá vaiando também, mas não se resolvem com vaias, se resolvem as coisas com coragem e com responsabilidade. Querem privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira! Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo 2 vezes. Em 1984 e 1988. É uma estrutura altamente lucrativa. E por isso eles querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público. Mas não dizem que só existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não existe déficit. Mas isso a imprensa pouco. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo,
que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do plano real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas.